Falar sobre um destaque da economia, destaque que envolve política e economia. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado rebateu o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Ele negou que a sabatina de Gabriel Galípolo, indicado para a presidência do Banco Central, esteja confirmada para a próxima semana. Isabel Mega está com a gente para falar sobre esse assunto, porque, Mega, bom dia para você. Tivemos o Alexandre Padilha, inclusive, falando sobre uma data, expectativa para que 10 de setembro acontecesse essa sabatina de Gabriel Galípolo. Então, não tem nada confirmado? O que a gente já sabe sobre isso? Oi, Carol, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui no jornal. Olha só, o Planalto mantém essa expectativa de leitura, inclusive, desse relatório sobre a indicação de Gabriel Galípolo ao Banco Central na sessão de hoje da Comissão de Assuntos Econômicos e expectativa de votação na semana que vem, na próxima terça, também, pelo menos, na Comissão de Assuntos Econômicos, né? Plenário é outra história. E tô frisando muito a palavra expectativa, porque quando a gente conversa com os senadores aqui no Congresso Nacional, o posicionamento deles é de que a coisa não está muito bem assim acertada como está dizendo o governo, né? A expectativa ainda precisa se transformar em realidade, digamos assim. O senador Vanderlan Cardoso, que é o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado, né? A etapa número 1 de passagem do nome da indicação de Gabriel Galípolo, ele voltou para Brasília nesta terça-feira, deve se encontrar ao longo do dia com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que eles possam falar sobre a sabatina e, de fato, acertar, né, qual que vai ser esse calendário. Tem muita resistência dos senadores, porque a gente está em período eleitoral, o próprio senador Vanderlan Cardoso também é candidato nas eleições municipais, outros senadores estão bastante envolvidos com o pleito, estão se distanciando da situação aqui em Brasília, participando ali de forma semipresencial das atividades aqui no Senado Federal. Então, realmente tem um contexto ali que acaba fazendo com que seja bastante complicado os senadores, inclusive, estarem aqui no Senado para receberem Gabriel Galípolo, porque é de praxe que essas indicações para o Banco Central, para a PGR, para o Supremo Tribunal Federal, todas essas indicações que precisam passar aqui pelo Senado, os indicados façam essas visitas de cortesia aos senadores. Então, eles contam com isso, eles dizem o seguinte, os indicados devem procurar o maior número possível de nós, né? Isso se fala ali em uma cortesia mesmo, em algo que é tradicional de conhecer, de ter esse momento ali a sós nos gabinetes com os indicados pela presidência da República para cargos mais do que importantes. Então, eles avaliam que também não dá tempo de fazer as coisas tão apressadas assim, já sair fazendo a sabatina, e o governo do outro lado está com essa pressa toda porque gostaria de ver Gabriel Galípolo já com o nome aprovado pelo Senado na próxima reunião do Copom, que começa no dia 17 de setembro. Ô, Mega, aproveitar que você está com a gente também trazer um pouco dessa temperatura política com relação ao nome de Gabriel Galípolo. Tem sido bem recebido por aí? Tem sido bem recebido sim, viu, Carol? Isso é um ponto que chama atenção, porque é um nome bem recebido, inclusive entre os senadores da oposição. Questionei alguns, mas e aí, o senhor vai votar contra? Como é que está vendo esse nome do Galípolo? Percebo um pouco de dificuldade deles em fazerem críticas à indicação de Gabriel Galípolo, porque, de fato, ele já é um nome conhecido aqui do Senado, ele já foi sabatinado no ano passado, em julho, quando ele foi aprovado para a diretoria que hoje ele ocupa no Banco Central. Então, ele já fez esse périplo, digamos assim, que faz com que ele seja conhecido pessoalmente pelos senadores. Quando eles vêm para cá, eles se encontram com os senadores da base e também da oposição. Agora, o que os senadores da oposição, por exemplo, pontuam e por eles, essa sabatina só aconteceria depois das eleições municipais, é que eles vão fazer uma avaliação técnica, que independente de terem divergências com o governo Lula, eles fazem uma avaliação técnica. E outro ponto interessante é que o momento da sabatina é importante para que eles tenham as respostas gravadas de Gabriel Galípolo com compromisso a respeito da agenda econômica via Banco Central. Então, eles querem deixar isso gravadinho para depois eles terem como cobrar
cobrar também. Mas muitos elogiam Gabriel Galípolo, dizendo que ele é de fato uma figura bastante competente e que é bastante conhecida do mercado, é uma figura que, enfim, já tem uma trajetória, né, ocupando cargos importantes, foi secretário executivo do Ministério da Fazenda, agora ocupa o cargo de diretor de política monetária do Banco Central. Então, ninguém diminui, digamos assim, as aptidões ali, as habilidades que Gabriel Galípolo tem para assumir essa função. Mas o que eles querem é uma resposta de responsabilidade e que passeie também, Carol, pela autonomia do Banco Central, que foi conquistada muito recentemente, tanto é que pela primeira vez a gente teve o presidente do Banco Central indicado pelo governo anterior, ainda tendo que conviver 2 anos com o governo seguinte, né? O presidente anterior, o Roberto Campos Neto, foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E o mesmo pode acontecer com as indicações seguintes, dependendo de como for o resultado das próximas eleições. Mas, de fato, é um nome muito bem recebido. Eu ouvi de um senador uma frase bem interessante que acho que resume esse nosso papo, Carol. Ele disse o seguinte: hoje, o único inimigo de Gabriel Galípolo aqui no Senado é o tempo, justamente para a gente saber quanto que vai se dar a sabatina. Mas ninguém acha que o nome dele vai ser reprovado por aqui, tanto da base quanto da oposição, viu, Carol? É isso, quando a gente fala em tempo, é a eleição municipal aí no meio também, né, Isabel, como você muito bem lembrou. Daqui a pouquinho, Isabel Mega volta para conversar mais com a gente. Até já.